Muito bem. Vamos dar o início a um vídeo proposto pela matéria Paradigma e Linguagem de Programação PUC Minas. Nesse vídeo, iremos falar um pouco sobre concorrência e programação funcional. Os autores desse vídeo somos nós, os alunos Adriano Rodrigues, Bruno de Almeida, Pedro Belfort e Ricardo Andrade. Vamos falar um pouco sobre concorrência. Então, como vocês veem que o intuito desse vídeo é falar sobre concorrência, que a concorrência é um paradigma de programação para a construção de programas de computador e faz essa execução simultaneamente de várias tarefas computacionais. A concorrência na execução de software também pode ocorrer em 4 níveis, e vamos ver para frente quais são esses níveis e como que ela age na programação. Vamos falar um pouco da thread. Thread é um pequeno programa que trabalha como um subsistema, sendo uma forma de um processo se autodividir em 2 ou mais tarefas. Como está dizendo aqui, gente, esse é um pequeno programa que trabalha como um subsistema. Essas tarefas são múltiplas, podem ser executadas simultaneamente para rodar mais rápido. Pense numa thread como uma sequência de comandos que sendo executadas em um programa, por exemplo. Se você tiver 2 threads, terá 2 sequências de comando, executando ao mesmo tempo no mesmo programa ou processo. Só que, mesmo executando o mesmo programa 2 vezes, não é criar mais threads, e sim criar 2 processos do mesmo programa. Threads rodam concorrentemente no mesmo programa. Isso executa concorrentemente no sistema operacional. Vocês podem ver no exemplo aqui, as threads sendo executadas, várias threads, mas acontecendo no mesmo programa. No Java, vamos dar um exemplo no Java, como que a thread acontece. Pois permite que o seu aplicativo Java rodar uma sequência de instruções em uma thread da máquina virtual, que na prática é executada por uma thread do sistema operacional hospedeiro. Então podemos perceber que as threads têm um processo que compartilham chamado contexto de execução. Que é isso? Que trocando em miúdo significa que tem toda a mesma visão da mesma ocupada pelo processo. Com isso, essas variáveis e funções de uma thread podem ser acessadas também pelas outras threads. No Java, essas sequências de instrução são encapsuladas dentro de um método RUM, por exemplo, que é passado para um construtor da thread. Não o método diretamente, mas um objeto enable, isto é, o que implementa a interface. Então aqui, vamos pegar um exemplo aqui para mostrar para vocês como que seria no Java. Esse aqui é um exemplo, um teste só que eu fiz com as threads. Nesse exemplo aqui, vocês podem ver que eu fiz essa classe, essa variável compartilha. Aqui, o que acontece? 2 threads competem entre si para mudar o valor de uma variável. Uma incrementa o valor da variável e a outra decrementa o valor. Eventualmente, o valor será decrementado porque a segunda thread roda mais rápido que a primeira. Seus intervalos de sono são mais curtos. Você pode ver também que, se você descomentar o printl, comentado do método dormir, você verá que é o mesmo trecho de código, o mesmo dormir está sendo compartilhado por 2 threads diferentes. Então aqui é só uma demonstração com o código, como pode ser feito com as threads. Vocês puderam ver no exemplo, e como eu falei, como é o uso das threads em Java. Também temos algumas desvantagens do uso das threads, está no fato de o processo ser dividido em mais de uma linha de execução. Quando uma thread está operando,
quando uma thread está operando, determinados dispositivos de I/O ou qualquer outro recurso do sistema, o processo como um todo não precisa ser bloqueado, pois quando uma thread entra no estado de bloqueio, uma outra thread de mesmo processo está aguardando na fila de prontos para dar continuidade à execução do programa, como vocês podem ver também. Então foi essa parte que nós falamos sobre as threads e como ela é importante na parte da concorrência, que é um conjunto de threads criados por um único programa. Então, ela é muito importante na concorrência, então foi melhor dar a especificação da thread aqui para demonstrar como que se usa na concorrente. Vamos falar agora dos objetivos. Quais são os objetivos da concorrência? Nós falamos da thread, como que ela funciona. Então, são reduzir o tempo total de processamento, múltiplos processadores, aumentar a confiabilidade e a disponibilidade, processadores distribuídos. Categorias de concorrência. Então, temos, como eu falei antes, temos 4 níveis, que são o nível de instrução, que executa 2 ou mais instruções de máquina, nível de comando, que executa 2 ou mais comandos, nível de unidade, que executa 2 ou mais unidades de subprograma. Esse, que eu vou dar uma ênfase maior, que é o de nível de subprograma. E também temos o nível de programas, que executa 2 ou mais programas. Aqui vou só dar uma base maior, qual é esse nível de unidade, que é o subprograma. O subprograma pode ocorrer ou fisicamente em processadores separados ou logicamente compartilhando em um único processador. Então, à primeira vista, a concorrência pode parecer um conceito que é simples, mas ela apresenta um desafio significativo para o projetista de linguagens de programação. Vamos lá agora falar da programação funcional. A programação funcional é um paradigma de programação que trata a computação com avaliação de funções matemáticas e que evita estados ou dados mutáveis. Ela enfatiza a aplicação de funções em contraste da programação imperativa, que enfatiza mudanças no estado do programa. Então, em termos geral, tiramos até do Wikipedia, essa foto ficou até bacana, que mostra que relativamente parece ser simples, mas ela pode ser mais complexa. Que a programação funcional é um paradigma de programação que visa tratar a computação como avaliação de funções matemáticas. Só que, como vimos, ela evita estado ou dados mutáveis. E também é um paradigma de programação com avaliação de funções e programação imperativa. Objetivos da programação funcional. O objetivo do projeto de uma linguagem de programação funcional é mimetizar funções ao máximo. Esse objetivo resulta em uma abordagem para soluções de problemas fundamentalmente diferentes de abordagem usada com linguagens imperativas. É para entender melhor como que funciona, como que foi essa ideia de ter funções matemáticas ao máximo, como utilizar elas, como ser mais prática, e várias outras linguagens que usam isso, que nós vamos mostrar daqui para frente, e demonstrar como que é a programação funcional. A programação funcional, ela tem um paradigma de computação e não é algo novo. Ela tem suas origens no cálculo lambda, que teve um papel fundamental na concepção e construção de variáveis em linguagem de programação. Temos aqui também, deve ter apenas um propósito e seu resultado dependente exclusivamente dos argumentos recebidos. Sendo assim, sempre que o mesmo conjunto de argumentos é passado a uma função, o resultado desta será sempre o mesmo. Podemos ver aqui nessa conte-soma. Temos também a transparência referencial. A transparência referencial
Para que uma função não sofra nem exerça influência implícita do escopo exterior a ela, nenhum dado pode ser captado por ela a não ser através de seus próprios argumentos. Dessa forma, coisas como variáveis globais não devem ser usadas e dados devem ser coletados por outras estruturas e então passados para a função. Isso garante que a função terá sempre o mesmo resultado sempre que forem processados os mesmos argumentos, a este princípio de programação funcional. Damos o nome de transparência referencial. Aqui nós temos uma parte não transparente, que fomos citados aqui, e a parte transparente. Vocês podem ver o const aqui, como que ele está direto e aqui está entre as chaves. Há uma desvantagem da transparência referencial, que é uma técnica chamada de memorização. Isso, como todos os dados consumidos pela função vêm de seus argumentos, é possível usar esses argumentos, uma chave gerada a partir deles, como identificador de cache e o resultado da função como valor. Agora temos aqui a pureza. A pureza. Além de não consumir nenhum dado exterior, sempre que possível uma função, a programação funcional não pode produzir nenhum efeito colateral, ou seja, persistência de dados, escrita no sistema de arquivo ou renderização de interface. Devem ser evitadas dentro de expressões funcionais, bem como alterações em referência, variáveis usadas como argumentos da função. Temos a imutabilidade. Na imutabilidade, para escrever peças de software como funções matemáticas, imutabilidade é um conceito-chave a se considerar. Precisamos trabalhar com estruturas mais sofisticadas que apenas números, mas, ao mesmo tempo, manter as mesmas características de imutabilidade dadas certas estruturas. Linguagens de programação funcionais, especialmente as puramente funcionais, têm sido mais usadas academicamente como na área de pesquisas acadêmicas que no desenvolvimento de software. Entretanto, algumas linguagens notáveis usadas na indústria e no comércio incluem Erlang, aplicações correntes, R, estatística, matemática simbólica e J e K, análise financeira. Podemos também programar no estilo funcional em muitas linguagens, como a linguagem C, Java, como explicado anteriormente, Shim, ML, Accalm, Haskell, Sharp, Scala e etc. Exemplo em linguagem C. Aqui está um exemplo em linguagem C. O programa é uma sequência de instruções e o resultado é obtido por mutações. Está vendo o passo a passo? Aqui o que acontece. E o exemplo em Haskell. Em Haskell você pode usar essa função que é a sum. O programa é consistente na aplicação da função sum. A lista dos inteiros entre 1 e 10. Aqui está o passo a passo da sum, como ela executa. A expressão original obteve um resultado que não pode ser mais simplificado. Em Java também, além daquele exemplo que eu mostrei da concorrência, agora aqui na programação funcional, um exemplo muito bom que pode ser dado é o Quicksort, que é um programa de ordenação e como que ele funciona na programação funcional. A vantagem da programação funcional: nível mais alto, programas mais concisos, mais modularidade, poliformismo, garantia de correção, demonstração de correção usando provas, maior confiabilidade. A desvantagem da programação funcional: maior distância do hardware, compiladores, interpretadores mais complexos, é difícil prever os custos. Alguns algoritmos são mais eficientes quando implementados de forma imperativa. E a conclusão: percebemos que a programação funcional ela envolve e consegue escrever códigos que não mudam o estado, que não há uma alocação de memória nem de variável explícita, pois
foi observado que esse tipo de programação tem o menor potencial para erros, devido a ser completamente isolada a cada componente, mas seu consumo de memória é muito alto na maioria da linguagem. Isso foi o vídeo proposto, espero que vocês tenham gostado. Aqui está a nossa biografia, de onde nós tiramos, e obrigado por tudo.